Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Semcast, o podcast da Clínica Sem. Esse podcast é uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e algumas provocações sobre bem-estar e saúde. O assunto hoje é sobre nutrição e esporte. Para isso, convidamos a doutora Bruna, nutricionista da SEM. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E fará parte dessa mesa o Dr. Charles, cirurgião vascular. Dr. Charles. Obrigado. Tivemos um episódio que falamos sobre nutrição em geral. Como vamos ter alguns outros episódios, vamos começar com nutrição e esporte, né? Acho que todo esportista ele deve procurar o nutricionista, né, para orientar ele Sim. de acordo com a atividade e com o que ele deseja, né? Sim, hoje, quando a gente pensa em esporte, a gente engloba vários setores, né, da parte do esporte. Tem aqueles que só querem ganhar massa muscular, que a gente coloca já como uma questão do esporte. A gente tem aqueles que fazem competição, luta, ou que fazem algum tipo de maratona, que vai fazer aquele treinamento para ter melhor rendimentos. Tem gente que a questão do esporte faz porque gosta mesmo, mas não é competidor, mas faz porque realmente gosta daquele esporte específico. Então, todo mundo que acaba tendo qualquer finalidade, né, da parte esportiva, que a gente fala de uma forma geral, o nutricionista, ele acaba auxiliando e ajudando muito na performance daquele paciente, né, para questões de rendimento, que é muito importante a gente pensar, na qualidade também dos nutrientes, que aquele paciente também acaba perdendo ou não, né, com aquele esporte. Então, quem faz esporte de uma forma geral, o nutricionista, ele acaba ajudando bastante para aquele objetivo, independente de qual que seja. Eu acho que, assim, não sei, a pergunta é justamente essa, né? Quem mais te procura talvez é os que queiram ganhar massa. Sim, massa muscular, eu né? acho. Hoje, a maior parte referente ao meu público hoje de atendimento em consultório é ganho de massa muscular. Mas tem aqueles que realmente querem ter uma intensidade melhor, né? São atletas de fato que fazem, como eu falei, competição. E aí, nesse caso, tem nutricionistas mais específicos para cada tipo de área, né? De performance, né? Que isso é muito importante também sempre relatar, né? Que não é todo nutricionista que vai saber de tudo, de todos os esportes, né? Então, a gente sempre tem que encaminhar, falando, você faz isso, então aquele profissional vai te ajudar melhor. Mas em questão do meu público hoje, ganho de massa muscular, academias acabam sendo muito mais comuns, sim. E assim, qual seria uma diferença básica entre uma dieta de alguém que quer manter o peso, né, só quer ter uma vida saudável, diminuir o colesterol, e dessa pessoa que realmente quer ganhar muita massa magra, né, vamos assim dizer? Normalmente... Tem muita diferença em caloria? Em calorias, dependendo da situação, sim. Tá? Para as pessoas saudáveis, que só querem manter hábitos saudáveis, as calorias podem ser diferentes e a alimentação também vai ser diferente. Para aquelas pessoas que querem, de fato, ganhar massa muscular, a alimentação vai ser diferente. Então, eu sempre falo que para ganhar massa muscular, o cardápio, né, o plano alimentar, as calorias daquela dieta, elas vão ser maiores do que daqueles que querem manter ou até mesmo emagrecer. Por quê? A gente precisa dar maior suporte para aquele músculo, né? Para poder ter um estímulo maior, para poder receber mais nutrientes, para conseguir ganhar massa muscular. Então, as dietas, sim, elas acabam sendo um pouco diferentes em relação às calorias. Em questões de qualidade, não vai mudar muito, mas tem estratégias para as pessoas que realmente querem ganhar massa muscular que a gente não pode colocar para uma pessoa saudáveis, né? Então, depende do objetivo, né? de cada pessoa. Mas, assim, proporção entre proteína e gordura muda muito também? Acaba mudando. Por exemplo, proteínas, né? Que a gente sempre fala nesse quesito de proteínas. Para quem é uma pessoa atleta ou quem quer ganhar massa muscular, a ingestão de proteínas, elas acabam sendo maiores do que aquelas pessoas que não fazem nenhuma atividade física.
Por quê? Porque o músculo, ele pede mais proteínas para poder crescer mais. Então, a gente, como eu falei, né, no episódio anterior, a gente tem protocolos. Então, protocolos de pessoas sedentárias, protocolos de pessoas que realmente têm que ter restrição de proteínas e protocolos de pessoas atletas que realmente a ingestão de proteínas, elas acabam sendo muito maior. Por quê? Porque ela gasta muito mais. E você gastando muito mais energia, calorias, né? Aí acaba tendo essa questão de maior aporte proteico. A gente acaba aumentando mais as proteínas, sim. Talvez assim, um maratonista você prescreva mais carboidrato, né? E para o Sim. halterofilista, né? Fisiculturista, mais proteína. Sim, porque são coisas completamente diferentes. Um maratonista, ele precisa o quê? De mais energia. Então, não que ele não tenha que ter proteínas, que pelo contrário, precisa ter um aporte proteico muito bem adequado, pelo fato de gastar muito e ser maratonista, né? E acaba tendo gasto muito maior, a parte de perca de massa muscular para aquele maratonista acaba sendo maior. Então, a gente acaba aumentando, sim, carboidratos para ter aumento de energia, mas também aumenta também a parte proteica. Então, o fisiculturista já é completamente diferente, né? É um público totalmente diferente. É um público que eles são mais centrados, é um público que realmente, se você colocar X grama, ele vai seguir certinhos. Carboidrato depende muito eu falo que depende de qual nível do fisiculturista ele está. Às vezes ele está na fase de aumentar peso, né? Que aí precisa aumentar mais calorias, aí ingere bastante carboidrato, ingere bastante proteína e gordura, e tem a fase de secar, que a gente fala, né, de emagrecer, que acaba tendo restrições muito severas. Então, a dieta, ela realmente não acaba tendo quase nada de gordura, carboidrato extremamente baixos, e dependendo ainda do nível de competição, às vezes um dia antes, para algumas pessoas, restringe totalmente água para não ter nenhum tipo de retenção de líquidos, e dependendo ainda da semana da competição do fisiculturista, até sódio, né? Qualquer coisa que tenha sódio acaba restringindo para não ter o quê? A famosa retenção de líquidos. Então, para esse público, acaba sendo de uma forma completamente diferente a ingestão. Essa questão da hidratação é muito importante, né, Sim. Bruna? A hidratação, ela acaba sendo extremamente importante, mas pro fisiculturista, né, que em época de competição, ele já vai diminuindo a ingestão de líquidos, mas um dia antes, eles acabam não ingerindo nada de líquidos, justamente para não ter que ter nenhum tipo de retenção. Mas para um atleta de alta performance, um maratonista, a hidratação, a reposição de sais minerais, eles acabam sendo de uma forma extremamente fundamentais, porque o suor, a gente acaba perdendo muitos sais minerais, né? Que é o famoso sódio, potássio. Então, a gente precisa ter essa reposição, né, para esse tipo de público. Acho que até para o atleta de final de semana, né? Porque acho que é até mais importante, porque ele não está acostumado, aí vai dar aquela corridinha. Às vezes é nessa época que está seco e não tem sol, né? Então ele acha que não vai suar, vou só dar uma corridinha ali e descuida da hidratação, né? Sim. Nesses casos, né, desses tipos de público, tem gente que acaba treinando, correndo, seja o que for, de moletom, porque acha que o suor tá emagrecendo, né? Vai perder gorduras. Eu falo que não, você vai perder, lógico, né? Se tá com retenção de líquidos, vai ajudar, mas tá perdendo sais, que é extremamente importantes no nosso organismo. Então, perder o sódio, que por mais que hoje, em excesso, causa problemas na nossa saúde, nas quantidades corretas, ela é fundamental para os batimentos cardíacos, por exemplo, né, o sódio. E o potássio é a mesma coisa, da contração muscular também. Então, você vai estar perdendo sais, você não está perdendo gordura, você está perdendo sais. Por exemplo, o doente que está internado, né, que quando se calcula uma dieta para ele, você calcula também a quantidade de água, a quantidade que ele precisa de água diária. Para esses não é paciente porque o cara está saudável, seria
para essa pessoa que está fazendo essa dieta, você também orienta A gestão de a gestão água? de água? Sim. Mas assim, você vai tomar isso, esse volume, reposição de micronutrientes também? A questão da reposição de micros, né, desses famosos sais minerais, é para quem realmente tem uma performance muito intensa, porque acaba perdendo muito mais. Uhum. Pessoas sadias que só fazem, uma caminhada leve, ou então que faz uma musculação, ela acaba não perdendo esses sais de uma forma grotesca, então não tem tanta necessidade de repor. Agora, pessoas que realmente treinam para isso, que correm quilômetros, uma maratona, né, 42 km, né, por exemplo, que realmente acaba tendo esforço maior, acaba suando muito maior, acaba sendo extremamente importante, até durante o treino, estar tendo essa reposição. Por quê? Porque pode acontecer de ter uma cãibra, porque a falta de água, ela pode causar cãibras também, né? Então, muitas pessoas pensam que a cãibra é só a falta de potássio. Sim, acontece também, né? Porque a partir do momento que você acaba desidratando e você perde potássio, você acaba não tendo contração muscular de uma forma correta e que causa cãibras. Então, a hidratação para aquele público acaba sendo extremamente fundamental, acaba sendo muito importante, né? Para não ter esse tipo de acontecimentos. A gente vê que as pessoas que praticam, né, talvez não deem tanta atenção à nutrição, apesar de ser muito importante. Mas, assim, queria que você falasse um pouco da importância, né, desses macronutrientes que cada um poderia fornecer a essas pessoas, né? E a importância do equilíbrio entre elas, porque Sim. tem pessoas que acham que a dieta é realmente, igual você falou, batata doce e frango, né? Sim, os macros, né? Como eu falei, os cálculos para quem é atleta são diferentes de uma pessoa sadias, que não fazem esforço, né, para poder estar fazendo atividade física. Então, os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e os lipídios, né, que são as famosas gorduras, para esse público também é diferenciado, né? A gente também tem protocolos de quanto de carboidrato, gramagem de carboidrato por quilo de peso aquele paciente precisa, isso também de proteínas, isso também de gorduras. O carboidrato, a gente fala que é a fonte de energia. A gente não tem fonte de energia se não tiver carboidrato, né? Que é o nosso principal fator, né? Nosso precursor é o carboidrato. Ah, mas na falta de carboidrato, o que a gente pode substituir? As gorduras, elas fazem esse efeito, né? De fornecer energia. Se você tira esses dois e fica só com a proteína, você tira o quê? O seu músculo. O seu corpo vai utilizar a energia pegando do seu músculo. Então, você acaba perdendo músculo. Mas a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente fala que a última coisa que o nosso corpo precisa pegar como fonte de energia é a proteína. Então, a gente pega primeiro o quê? O carboidrato, aí na ausência de carboidratos, as gorduras, aí no caso extremo, muito extremo, aí acaba tendo o quê? As proteínas. Então, os cálculos desses macronutrientes para cada tipo de esforço, para cada tipo de atividade física, elas acabam sendo diferentes. Então, um atleta maratonista vai ser diferente de um jogador de futebol, por exemplo, ou quem acabar fazendo jiu-jitsu, que é um tipo de luta, né, que acaba tendo um esforço muito grande. Então, não é porque eles fazem os esportes, às vezes de alta performance, que as quantidades vão ser iguais. Então, para cada público, literalmente, as quantidades desses macros acabam sendo muito importantes para o rendimento. Se você não adequa de uma forma eficiente, a gente não consegue ter aquele treino de uma forma eficiente. Deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente quer saber. Isotônico engorda? Como que é? Hoje, exatamente. Hoje, os nossos famosos isotônicos, que a gente vê nos mercados, eu acho ele de uma forma legal, no sentido de a pessoa desidratou porque teve diarreia, ou teve um quadro de vômitos, então de uma forma rápida, para não ficar muito desnutrido ou desidratado, acaba sendo uma estratégia legal. Porém, tem essa questão, né? Corantes, açúcares que acabam tendo naquela composição. Se a pessoa toma o isotônico sem motivo nenhum, porque é gostosinho, acaba se engordando pelo fato de alto índice de açúcar.
Mas temos hoje suplementos específicos que a gente coloca na água, que a gente mistura sem precisar desses famosos isotônicos. Então, acaba sendo de uma forma mais saudável, a gente consegue não ter a questão do açúcar e vai ter os mesmos benefícios do que esses isotônicos, né? Que a gente vê em prateleiras de supermercados. Talvez o Charles lembre também, né? Mas talvez a gente não veja tanto por outros motivos, né? Mas na época era indicado o soro caseiro, né? Para quem, para criancinha que estava desidratando, tinha diarreia, náusea, bom, você dava soro, que era açúcar e sal. Que acaba. Bom, mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre suplementação. Se realmente existe uma indicação para essas pessoas. A suplementação, ela acaba sendo um aporte bem bacana para atingir o objetivo. Então, temos suplementações de carboidratos. Então, como eu falei, maratonista, né, que acaba precisando dessa reposição. Então, temos famosos géis de carboidratos. Então, que você vai e ingere durante a corrida, que vai dar um upzinho, né, um upzão, na verdade, para conseguir. Então, tudo vai depender, né? Então, quando chega uma pessoa que realmente quer fazer uma maratona ou está treinando para isso, eu sempre pergunto, em qual quilometragem você percebe que fica mais cansado? Aí a pessoa vai falar, fico a partir de 5 km, 7, 8 km. Então, a estratégia é 2 quilômetros antes já ingerir esse carboidrato para continuar a correr. Então, dependendo da maratona, dependendo da corrida, então tem gente que ingere, 3 a 4 géis de carboidratos, né, para poder realmente dar o upzinho. Só que eles são bem doces, então para quem tem um paladar extremamente, tipo, sensíveis ao doce, vai achar que é muito doce. Então, dependendo da pessoa, pode ficar nauseadas, né, pode causar outros efeitos se não tiver acostumado. Então, a hidratação, a água junto, né, quando você ingere esse gel de carboidratos, acaba ajudando bastante, né? E também temos, não só a questão do gel, também temos a parte, pensando nos carboidratos, a maltodextrina, a palatinose, que é derivado da beterraba. Então, acaba auxiliando também nessa questão de energia, né? E clássicos, né, de proteínas, que tem vários hoje. Temos o famoso, né, whey protein, né, que é do soro do leite, né? Também temos hoje os beef proteins, que a gente também vê no mercado, que é da proteína das carnes, né? E também temos hoje as proteínas vegetais, né? Que a grande maioria é derivada da ervilha, arroz, que acaba tendo o aporte proteico. Então, dependendo da situação, ingerir, acrescentar esses suplementos, né, na alimentação, a pessoa vai ter, sim, mais rendimento, vai ter melhores resultados, né? Mas tudo depende, né? Tem gente que, como eu falei, que só faz uma musculação normal, só a dieta pode atingir o aporte proteico, né? Mas a grande maioria já chega tomando vários suplementos, né? E é um combo, né, que acabam chegando. E quem não toma, a primeira pergunta é, você vai passar suplemento? Eu falo, depende, né? Vamos ver como que seu corpo reage só com a alimentação. Se reagir bem, por que eu vou suplementar? Se tá reagindo bem. Se não reagir bem, aí eu acabo colocando os suplementos necessários. Mas esses são os clássicos, e eu falo que o mais clássico ainda, que ajuda muito no rendimento e performance, é a famosa creatina. A creatina, ela é perfeita para várias situações, né? Então, a creatina, ela também entra nesse conjunto aí de suplementação. Maltodextrina é usado para protocolo de jejum para cirurgia. Sim, sim. Eu tenho uma pergunta para a Bruna. Voltando lá no atleta de final de semana, aí coisas mais naturais, tipo uma água de coco, um suco detox, isso vale também para hidratar, para melhorar isso que ele perdeu ali naquela... Andou 3 quilômetros de bicicleta, deu uma corridinha no parque? A água de coco, sim, acaba sendo de uma forma bem bacana. Para essas pessoas que só correm ou andam de bike, né, nos finais de semana, 3, 4, 5 km.
né, a questão do suco detox, ele não vai repor os sais minerais da forma como necessário, ele vai ajudar de outras formas, mas para repor, não. Mas uma água de coco, acho que acho que vale muito a pena, assim, para quem só faz de final de semana e não é de alta intensidade, né? Então, quem faz pouco, água de coco, até mesmo uma hidratação com água normal, dependendo da quilometragem que a pessoa faz no final de semana, é válido. Agora, se no final de semana, que a pessoa só tem o final de semana para treinar e acaba passando de 10, 15, 20 km, né? Aí, nesse caso, a suplementação de sais acaba entrando nesse caso, mas 3 quilômetros, dependendo, não tem tanta necessidade. Então, uma água de coco que já tem tudo isso ajuda bastante. E assim, sobre o whey protein, voltando a essa discussão, é melhor tomar antes do treino, depois? O whey protein hoje, né, antigamente, né, vamos pensar, era muito usado no pós-treino, né? Pensando que, eu treinei, estimulei meu músculo ele precisa repor as proteínas para poder crescer, né? Então, a gente está treinando, o nosso músculo, ele tá assim. Aí, a gente treina, o nosso músculo, ele vai ficar dessa forma. Aí, a gente toma suplemento, aí ele vai crescer mais. Se não tomar nada de proteínas, aí o nosso músculo tende a voltar ao estágio inicial, que é o 0. Mas hoje, com vários estudos falando, a proteína para ganho de massa muscular não é só no pós-treino, ele é durante o dia inteiro, né? Então, a questão de ingerir o whey protein, hoje, claro, né? O pós-treino, ele ainda é bastante utilizado, mas pode ser como uma estratégia, como pré-treino, dependendo da pessoa, como lanches intermediários. Então, entre uma refeição e outra, às vezes o whey protein acaba sendo de uma forma mais rápida, né? Então, a gente acaba usando o whey protein, né, também como lanches intermediários, ou até mesmo antes de dormir, dependendo da situação, né, só para a pessoa, hoje, as pessoas pensam, vou dormir, vou catabolizar, vou perder massa muscular. Não perde, se você teve a ingestão de proteínas durante o dia, não vai perder durante o sono. Mas dependendo da estratégia, dependendo de cada paciente, colocar uma proteína antes de dormir auxilia bastante a evitar mais essa questão de perda de massa muscular. Mas hoje temos 3 tipos, né, de whey protein, né? Então, temos wheys concentrados, isolados e hidrolisados, né? O que a gente vê é que existe uma variedade de valores de whey protein. Entre um e outro, né? Que é absurdo. Então, antigamente, hoje eu acho que nem tanto, mas antigamente algumas indústrias, né, de suplementos colocavam assim, whey protein 7W, tipo 7 tipos de whey. Não existe 7 tipos de whey, só existe 3 tipos de whey protein, que é o concentrado, como eu falei, que é o que contém um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, vai conter um pouco de lactose, né? E acaba sendo mais barato, né, no mercado hoje. Temos os isolados, que não tem carboidrato, não tem gorduras, e para quem tem intolerância à lactose, como o isolado vai ter essa ausência, né, da lactose, pode ser ingerida também, mesmo sendo do derivado do leite. E o hidrolisado, ele acaba sendo muito mais caro do que os outros, porque ele acaba tendo uma hidrólise daquela proteína. O que seria isso? As quebras já de proteínas. Então, quando a gente ingere qualquer tipo de proteína, a gente não ingere a proteína. A gente ingere o quê? Aminoácidos, que são aminoácidos que formam a proteína. A gente acaba quebrando essas moléculas, a gente ingere aqueles aminoácidos para o nosso organismo. O hidrolisado já vai estar quebrado, então o nosso organismo não vai ter aquele trabalho de quebrar a proteína para a gente ingerir. Então, a gente tomou, a gente já ingere. Então, o hidrolisado ele é mais caro, a absorção daquelas proteínas acabam sendo muito mais rápidos. O isolado, ele é intermediário, e o concentrado, a absorção dele é um pouquinho mais lenta referente aos outros. Mas o resultado final, independente de qualquer um deles, é igual ao ganho de massa muscular. O BCA lá, seria um precursor do whey protein? O BCA, ele é um composto de 3 aminoácidos, tá? Que é a isoleucina, a leucina e a valina. Esses componentes, né, eles acabam auxiliando diretamente na questão de ganho de massa muscular. E temos aminoácidos não essenciais que o nosso próprio corpo ele já produz. Então, como o BCA, né, falando que a isoleucina, a leucina e a valina,
a gente precisa adquirir através da alimentação para poder realmente ter aquele efeito diretamente no músculo. Então, acaba sendo muito importante. Mas o whey protein já vai ter esse tipo de BCA, esse tipo de aminoácidos. Então, suplementar BCA e whey protein não faz sentido nenhum, porque o whey protein já vai ter esses aminoácidos. Então, eu falo que é um dinheiro jogado fora, que quando a gente vai nessas lojas para poder comprar, os vendedores, eles querem vender, eles querem bater meta. Então, eles falam, compra BCA, compra whey protein, compra sei lá mais o quê. Então, já faz o combo. Então, o BCA, na verdade, é o que vai fazer com que o músculo cresça, que aí ele vai agir diretamente no músculo, mas o whey protein ele já tem. E aí, o BCA, ele foi feito à parte para algumas pessoas que, às vezes, não conseguem ingerir whey protein ou outro tipo de proteínas. E, antigamente, se falava que o BCA era para tomar antes do treino para evitar fadigas, lesões musculares e tomar no pós. Só que não faz sentido nenhum, porque o nosso músculo ele precisa ser lesionado. Então, não tem nenhum artigo científico comprovando isso, de que precisa tomar do BCA antes ou depois. Então, tomar o BCA isolado, ao meu ponto de vista, ele pode ser legal, desde que a pessoa tenha alguma restrição em referente ao whey protein, né, que realmente não consegue. Mas uma pessoa que consegue tomar whey protein, eu falo que o BCA isolado não vai ter tanto benefício. E algumas suplementações, não suplementações, né, mas, por exemplo, pó de guaraná para energia. Pó de guaraná, ele vai dar energia. Não vamos dizer que eu perdi muitos anos da minha vida achando que isso era verdade. Hoje, eu falo que o pó de guaraná para dar energia, eu não coloco como parte de estratégia. Eu falo que, às vezes, o pó do guaraná, para dar uma atenção, talvez, nos estudos, pode ser que ele seja uma estratégia legal. Mas para quem acaba precisando ter aquela atenção e tudo mais, temos outros suplementos, que é a própria cafeína e a taurina, que acaba tendo melhores resultados do que esse pó de guaraná, por exemplo, que hoje não tem estudos suficientes falando da eficiência dele referente ao treino, mas talvez uma concentração de estudo, talvez pode ser que seja uma estratégia legal, mas para performance em si, não. Porque antigamente não era incomum você... Também é o que tinha, né? Tinha cafeína também, café, mas como energia, né? Não tinha mistura de tipo Red Bull, essas coisas, acho eu, né? É diferente, né? Então, a cafeína, né, pensando nessa questão, né, do pó de guaraná, que vai dar energia, a cafeína hoje ela é uma estratégia muito legal para pré-treino, né, para dar aquela questão de atenção, né? Mas eu sempre falo, se a pessoa já tem ansiedade, se a pessoa já é agitada, tomar cafeína não vai ser uma boa estratégia, a pessoa vai ficar mais agitada. E também, tomar a cafeína, dependendo do horário do dia, ela pode atrapalhar na questão do sono, né? Então, a recomendação é não tomar depois das 4 horas da tarde, né? Então, para o quê? Para estar fazendo efeito ao longo do dia, para que chegue no horário de dormir, não ter mais aquele pico de cafeína no nosso organismo. Mesmo algumas pessoas falando, mas eu tomo café e durmo. Tudo bem, mas a cafeína em si, ela acaba tendo uma concentração muito maior do que se você tomar o café, por exemplo. Então, a cafeína, ela acaba sendo uma estratégia legal, mas, como eu falei, tem esses poréns. E também a taurina, né? Também a taurina, ela também vai aumentar a questão do foco, a questão de concentração, né? Não vai ter o mesmo efeito da cafeína de agitação, mas ela vai aumentar a questão do foco daquele exercício, né? Da concentração, daquilo que você está fazendo. Mas também temos outras estratégias, como eu falei, a palatinose, né? Então, a palatinose, como ela é derivada da beterraba, ela vai ter um efeito mais lentamente no nosso organismo e não vai atrapalhar no sono. Então, antes de treinar e também durante o treino, pode ser utilizada também a questão da palatinose também. Eu não sei se isso existe o tal do Bitkvas, que é tipo um suco de beterraba. Não sei se vocês conhecem.
Só que é azedo, né? É um negócio horrível de tomar. A beterraba, né, quando a gente pensa em suco de beterraba, para alguns casos, como um pré-treino, por exemplo, acaba sendo de uma forma muito legal. Não só por conta que vai dar energia, mas também por causa que ele vai ter um componente que ele vai agir diretamente no músculo, né? Então, é uma forma muito legal de estar colocando como um pré-treino, ou consumir, comer. Enfim, a beterraba, ela acaba sendo uma estratégia para quem treina, de uma forma muito legal, por conta que ela acaba agindo no músculo, de uma certa forma. Mas, né, a questão da beterraba, quando a gente faz suco, nem todo mundo vai aceitar o sabor, por conta que acaba ficando um sabor muito mais forte, né, da beterraba. De terra. Não sei se você já... Exatamente. Então, misturar, né, hoje, suco de laranja com beterraba, você não vai nem sentir o sabor da laranja, você vai sentir o sabor da beterraba. Então, para algumas pessoas, não vai ser um paladar muito agradável, né? Então, por isso que eu falo da questão da individualidade. Então, eu sei que ele faz bem, só que aquele meu paciente, ele vai aderir, ele vai conseguir? Às vezes sim, às vezes não. Então, teria que fazer testes para saber o paladar daquele paciente. Mas a orientação que eu dou é falar assim, finge que é remédio e toma. Tampa aqui o nariz e coloca para dentro. Bom, Dr. Charles, gostaria de fazer alguma pergunta específica? Eu aprendi muito hoje aqui, né? E acho que eu me preocupo muito com essa questão que eu falei dos atletas de final de semana, né? Então, porque a pessoa está ali anos sem fazer atividade física, aí vai no meu consultório, eu falo que, olha, vocês têm que fazer uma atividade física, e a pessoa quer recuperar tudo numa semana. E eu falo, não é bem assim, e acho que dentro... A alimentação, nesse caso, para quem não está acostumado, é super importante, porque a pessoa vai, faz atividade física, não está acostumado, não se hidrata, passa mal, e aí fica pior, né? Então, eu quero agradecer aqui, que eu aprendi muito hoje com a Bruna. Doutora Bruna, suas considerações, por favor. Para quem vai fazer atividade física, procure um profissional especialista para aquilo que você deseja, né? Então, se é alta performance, temos nutricionistas capacitados para isso, né? E para poder melhorar a questão do rendimento, independente, como eu falei, de objetivos, e a alimentação, de uma forma geral, ela vai te ajudar muito, né? Para você ter melhor rendimento, né? Então, seja junto com a suplementação, seja só com a alimentação. Então, a nutrição e a atividade física, né, acaba sendo muito importante. Então, quem quer fazer, ou quem deseja, ou quem já faz, procure um profissional, né, nutricionista, para poder te auxiliar naquele momento. Isso é muito importante. Bom, muito obrigado. Queria agradecer a nossa audiência e esclarecer ainda que qualquer dúvida pode nos enviar perguntas que encaminharemos à doutora Bruna para poder esclarecer. Esse foi mais um episódio do Semcast. Eu sou Anderson Rodrigo e o nosso objetivo, como sempre, é divulgar ciência, bem-estar e saúde. Fico feliz com a sua audiência e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado.